Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Hebreus 12:15. A nossa temática hoje é como se livrar da má amargura e da raiz de amargura. O que fazer para que não possamos ser contaminados pela raiz de amargura? O que se tem que fazer para que seja retirado do meio do povo de Deus a planta daninha? Qualquer pessoa que tem prazer em cometer pecados certamente não nasceu de novo, a Bíblia diz isso. Né? Porém, mesmo um cristão pode ter sua alma contaminada por um pecador não regenerado. O que se precisa fazer para que uma igreja não seja tomada pela erva daninha? O que tem que fazer um cristão que porventura tenha sido contaminado por uma destas raízes e agora se encontra com esses sentimentos? A Bíblia, irmão, tanto mostra os pecados como mostra como evitar e eliminar. Isso é o fato. Então a Bíblia mostra a doença e mostra também a vacina e o remédio. Então todo cristão tem que se vacinar. Como? Para que você não seja contaminado, você precisa da vacina que a Bíblia mostra. Primeira coisa que você tem que fazer para não ser contaminado é não abandonar o alvo. Olha, veja o que a Bíblia diz. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Quem morreu por você, quem tem cuidado de você, quem tem palavras de vida eterna é Jesus e mais ninguém. Você não pode deixar de tirar os olhos de Jesus. A fé salvadora veio por meio do Evangelho. Logo, procure se comportar conforme as palavras de Jesus. Guarde a sua fé. A erva daninha tende a fazer os crentes tirar os olhos de Jesus e da sua palavra. Isso é a primeira coisa. Segundo, busca a santificação e a paz. Conserve-se puro. Veja o que a Bíblia diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. O crente, irmão, que busca a santificação faz como Jó. Se afasta do mal, do pecado e de qualquer coisa pecaminosa. O verdadeiro cristão é um pacificador. Ele não é instrumento de guerras, de lutas entre irmãos. O cristão que se deixa envolver pela raiz de amargura deixa o Espírito Santo triste. Logo, a santificação e a paz faz parte da vacina contra a raiz de amargura. Terceira coisa, combata a raiz de amargura. Diz o texto, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12:4. Nós temos que resistir, irmão, à mágoa, as consequências da mágoa. A gente tem que se conservar-se santo. Nós temos que lutar contra a concupiscência da carne. Reprove e exorte quem se comporta com a raiz de amargura. 4. Seja humilde e ensinável, ao que o texto diz. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezei a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5. O cristão humilde, irmão, recebe a advertência, se deixa ensinar, né? Se deixa ser advertido e recebe a palavra de Deus como uma vacina. E é assim que a gente cria anticorpo, fica imune do veneno da raiz de amargura. Agora, qual o remédio, irmão, para uma igreja que está sendo contaminada pela planta daninha? Ou as raízes da amargura? Diz um texto em Provérbio 8, 6, 7 e 8 assim. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua própria alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem até o íntimo do ventre. As pessoas, irmão, a pessoa que é tomada por uma raiz de amargura, está sempre pronta a entrar em brigas, vive provocando brigas com palavras. Estas pessoas são inimigas delas mesmas. Elas se auto-prejudicam. Vive de boatos e fofocas, é prato predileto delas. Elas vivem e fazem isso com muita diplomacia, às vezes com palavra doce, com voz mansa. Estas pessoas são muitas das vezes responsáveis pelo esfriamento da fé de alguns irmãos. Uma pessoa que vive disso e acha normal, ou é erva daninha, irmão, ou ela tem que arrancar de dentro dela, a raiz de amargura. Né? Teve um teólogo chamado Donald Kiefer, ele fala que a palavra miatonce, onde vem a palavra contaminado, né, que é a raiz da amargura, contamina, é a mesma que está em Tito 1,15, que descreve os descrentes, cujas mentes e consciências estão corrompidas. Certo homem de Deus disse o seguinte: hipócritas e incrédulos sempre se mesclam com os bons.
mas sempre que brotem, devem ser cortados, para que não suceda que, ao crescerem, sufoque a boa semente. Toda a igreja, irmão, tem que ter cuidado para não colocar no púlpito um pastor que seja uma planta daninha, ou que esteja contaminando os outros. Por outro lado, cabe ao pastor da igreja, aquele que Deus levantou para cuidar da igreja, tratar de providenciar os meios para que a planta daninha seja cortada. Agora, como se faz isso? A planta daninha, ela se alimenta da luz natural. Ou seja, logo, o agricultor tem que fazer com que a luz natural não chegue até a planta daninha. A planta, a palavra de Deus é luz, diz a Bíblia. Então, o que, é que significa dizer isso? Que um pastor tem que impedir que pessoas que são plantas daninhas ou que têm raiz de amargura tenham espaço para fazer qualquer coisa dentro da igreja. Segundo, tem que retirar as sementes novas. Ou seja, assim também, ó, todos quanto por eles foram contaminados, todos quantos são contaminados pela raiz de amargura, terão que ser advertidos. Se esses irmãos aceitarem a exortação, é porque são cristãos. Irão ser tratados, se arrependerão, serão curados e voltarão à vida normal. Terceiro, tem que esperar o melhor momento para tirar, ou seja, escolher o melhor momento para poder atacar essa raiz da amargura ou a planta daninha. A colheita das ervas deve ser feita em dias secos, depois de período de chuva, né? Quando a terra está fofa e a planta se solta facilmente. A terra, irmão, tem que estar úmida. Água, ou seja, fala da palavra de Deus. A terra tem que estar molhada. O pastor tem que pregar contra os venenos da raiz da amargura. O pastor tem que pregar contra a mentira, contra a fofoca, contra a inveja, todos os tipos de pecados. Nisso, a própria palavra tratará de revelar a erva daninha e as boas raízes que estão contaminadas. Quatro, tem que utilizar a ferramenta correta para arrancar a erva daninha. A erva daninha precisa ser arrancada, senão ela vai contaminar todas as raízes das boas plantas e das boas árvores. Isto é, tem que ser excluída da vida da igreja. João disse que o machado está posto à raiz. Planta má tem que ser arrancada pela raiz. Esta arma é a palavra de Deus, que, sendo bem usada, servirá para disciplinar os doentes e expulsar os maus. O autor aos Hebreus fala sobre este poder que a palavra de Deus tem, de revelar e de cortar e de arrancar a planta daninha. Diz a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de tratar, com quem temos que tratar. Hebreus 12, 13. A palavra de Deus corta rápido e profundo e vai até os desejos mais íntimos e em todos os seus detalhes. Não pode ser escondida do poder de Deus, da pregação da palavra de Deus, toda raiz da amargura. Ela é vacina e ela extrai a doença. É como um bisturi que retira o tumor do corpo doente. Não foi à toa que Paulo exortou o jovem pastor Timóteo: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Ou seja, que alguém goste ou não goste. Quando a palavra de Deus é pregada na integridade e com fidelidade, ela não volta vazia. Ela vai fazer o que tem que ser feito. E uma das coisas que a Bíblia faz, que a palavra de Deus faz como arma, é curar as almas doentes e tirar do meio do povo de Deus as almas que não querem o evangelho. A Bíblia diz que quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Agora, se algum irmão entender que foi contaminado, o que você tem que fazer? Se você sentir que alguém lhe contaminou com a raiz de amargura, o que é que você tem que fazer? Primeiro, elimine a amargura. Diz em Efésios 4, 31 e 32, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo: elimine o pecado da sua vida, não ame o dinheiro, as coisas materiais, seja generoso com a obra de Deus, pare de se irritar com facilidade, fuja de contendas, seja uma pessoa doce em vez de áspera, seja bondoso em vez de ficar com raiva do irmão que pecou contra você, seja compassivo, seja misericordioso, tenha pena dele, ore por ele, nunca deixe de pedir perdão e nunca deixe de perdoar. Segundo, tenha uma postura de filho de Deus. Diz o texto:
Em Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, irmão, o amor é o principal sentimento do cristão. Então, use o amor. Esteja sempre pronto para perdoar quem lhe pedir perdão. Não guarde mágoa, rancor. Lembre-se que você foi amado e perdoado por Deus. Jesus nunca cometeu pecado contra você. Por que não perdoar aqueles que cometeram pecado contra nós? Pecado que nós já praticamos contra outras pessoas. Isso é ser misericordioso. Aprenda a sofrer em silêncio e em oração. Não fale mal de ninguém, a não ser para a pessoa que você acha que está fazendo mal. Em vez de falar para outras pessoas de alguém, fale para Jesus, entregue ele a Jesus, ore pelas pessoas que lhe fazem mal e espere o milagre, a recompensa de Deus. Aprenda com Jesus. Veja o que a palavra de Deus diz, que Jesus, quando era injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso está em 1 de Pedro 2 e 23. Deixe Deus julgar e tratar, entrega a ele e espera a recompensa. Veja o que diz em Mateus 5 e 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então aprenda a transformar também a amargura em alegria. Veja o que diz Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você quer ser boa árvore, quer dar bons frutos sem levar pedrada, meu irmão? Esqueça isso. Não é? Não existe isso. Toda boa árvore, toda boa planta vai sempre ter ameaça contra ela. Você é filho de Deus, você não é planta daninha. Um dia a planta daninha será totalmente retirada e jogada no fogo. Você será colhido para a glória, para a eternidade, feliz com o seu Deus. Está amargurado, meu irmão, com este mundo pecaminoso, com as injustiças, com o pecado da humanidade, ou com um acontecimento triste. Isso é normal, essa amargura é simplesmente normal. Mas se vacine contra amarguras que têm base no pecado. Tome muito cuidado com pessoas pecaminosas que querem nos intoxicar, que querem nos trazer essas coisas para a gente. Se por um vacilo você está se sentindo com amargura, que ele tirou a alegria da salvação, procura o remédio. O remédio é assumir o pecado, pedir perdão a Deus e a pessoa que você pecou contra ela e conserve a alegria da salvação. Mantenha a sua comunhão com Deus, com seus irmãos, e é assim que a gente conserva a alegria da salvação. A fé. E é assim que somos abençoados pela graça de Deus. Alguém já disse que somos o único povo que estamos constantemente em festa e em guerra. Em guerra estamos porque estamos em campo inimigo. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está sob o domínio do diabo e nós estamos no mundo guerreando, desfazendo as obras do diabo. Mas somos filhos de Deus, não somos daqui, somos peregrinos a caminho do céu e o Apocalipse já diz que o Senhor e o pastor da igreja irá vencer e todos nós venceremos com ele, para a glória do seu nome. Então, meus irmãos amados, é assim que a Bíblia ensina e é assim que a gente tem que ser. Temos que estar vacinado contra a erva daninha e as suas raízes malignas. Deus abençoe e lhe guarde.